minha amiga Ana Paula Mazzi. Ela já está aqui, já está esperando, está olhando assustada ali. Ela falou assim, nossa, Gildinho tá bravo hoje, hein? Gildinho hoje está invocado, hein? Ah, mas não é, né? Não tem jeito. Não tem jeito da gente não ficar bravo com essas coisas. A gente acaba perdendo a estribeira, meu amor. Ana Paula Mazzi, a nossa psicóloga querida por todos aqui, está aqui para responder as perguntas dos nossos internautas e também dos nossos ouvintes aqui da Melhor FM. Como vai, dona Ana Paula? Olá, Gildinho, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal de casa. Tudo bem, e você? Como é que você está? Cenas tristes aí, nós acabamos de ver, né? Então, tem mais ainda, tem mais. Se der tempo, nós vamos colocar mais coisa. Tem mais coisa ainda. É o meio ambiente que não está sendo cuidado. Eu vou contar uma coisa para você, viu, Ana Paula? Tem hora que a gente fica vendo esse tipo de coisa e vai irritando de uma tal maneira que a gente... tem hora que eu perco a estribeira, mas hoje eu vou me segurar porque você está aqui, senão daqui a pouco ela vai querer me internar no manicômio. Eu falo, esse cara tá louco, esse cara tá maluco. Ana Paula Mazzi, o nosso... Já trocou o nome do Instagram, hein, Ana Paula? Troquei nada, Gildinho, não tive tempo. Ei, dona Ana Paula. Ana Paula Rivera Mazzi é o Instagram da nossa querida Ana Paula. Se você não quiser mandar pergunta para mim, pode mandar direto para ela, não tem problema. Outra coisa que eu queria explicar para o pessoal, fiquem tranquilos, porque às vezes tem gente que fala assim, ô Gildinho, eu vou mandar pergunta, mas não fala meu nome não, porque eu tenho vergonha, não quero aparecer. A gente não fala nome de ninguém, a gente conta a história e a pessoa ouve aí e fica sabendo, não é, Ana Paula? E o importante é que a sua história também pode ser a história de outra pessoa, né? Então pode ajudar outra pessoa. Ajudando outras pessoas também. Ana Paula, chega um pouquinho mais para sua direita, por favor. Isso, Ana Paula. Um pouquinho para a esquerda agora, mas bem pouquinho. Aí tá bom. Só para eu não ter que mexer na câmera aqui. Ana Paula, minha filha tem 23 anos. Ela tem um problema muito grave. Ela mente demais. A gente percebeu isso agora. Gostaria de saber se isso pode ser um problema neurológico. Então, Gildinho, a gente fica pensando, né? Com 23 anos e a família percebeu agora. Que tipo será que são, né, essas mentiras? Porque existem, assim, aquelas mentiras que são uma fuga, né, social, são aquelas mentiras que a pessoa conta ali para se favorecer. E existem aquelas, que daí a gente chama de patológicas, né, onde a pessoa, na verdade, ela não tem nenhuma razão aparente, ela não tem nenhum ganho pessoal. Algumas pessoas, às vezes, nem sabem que estão mentindo, porque ela acredita naquilo, aquilo é a realidade para ela, e outras sabem que estão mentindo. Então, essa família ela precisa olhar com atenção para isso, né, para essa pessoa, olhar para a história de vida dela e ver se isso sempre foi assim, ou se isso pode estar associado a condições mentais, sim, né? Até mesmo a ansiedade, a depressão. Então, é necessário buscar uma ajuda profissional. Apesar de, assim, a pessoa com 23 anos já é meio complicado, porque ela já tem uma história de vida, né? Então, quanto antes a gente perceber isso, a gente pode, com a psicoterapia, auxiliar. Mas dependendo do estado ali, né, da pessoa, ela pode até mesmo mentir para o psicoterapeuta. Então, mas isso não tenha dúvida. Né, tem que ter todo um cuidado e talvez até procurar uma ajuda médica. Porque é o que você falou, tem gente que ela mente, é uma doença. Ela mente e ela acredita na própria mentira. Ela sabe que ela... Aliás, ela inventa umas histórias e acredita naquilo, né? E isso pode ser muito perigoso, né? Pode ser perigoso. Existem as mentiras comerciais
que todo mundo, de vez em quando, conta uma mentirinha. Mas essa mentira vai prejudicar alguém? Vai afetar alguém? Aí não pode. Aí não tem jeito. Mas existem pessoas, eu conheço algumas pessoas, que acreditam na própria mentira, mentem e acreditam na própria mentira. E isso é muito perigoso, né, Ana Paula? Exatamente, é a mentira patológica mesmo, né? Chamado de pseudologia fantástica, né? Ou mitomania. Então, mas normalmente ela está associada a alguma outra condição mental, até mesmo como a ansiedade e a depressão. Deixa eu te perguntar, mesmo com a idade dela já está avançada, 23 anos, ainda tem conserto ou é difícil? A gente, dentro da psicologia, sempre acredita que é possível melhorar, né? Mas tudo vai depender dela, né, se proporcionar a isso. A pessoa tem que estar aberta à mudança. A pessoa tem que querer. Perceber. A pessoa tem que querer mudar isso. Tem Na verdade, querer, sempre, exatamente. né? Na verdade, todo tipo de problema neurológico, a pessoa tem que querer, né? A gente teria que saber aí quais que são esses teores dessas mentiras que ela mente muito, né? Para a gente conseguir dar um norte aí mais certeiro para essa família. Mas, no primeiro momento, procurar ajuda. O que a família tem que fazer? Procurar um neuro e um psicólogo? Sim, até para saber lidar, né? Ou um psiquiatra, sei lá. Exatamente. Então tá. Muito bem. É isso, gente. É isso. Para psicólogo, aquele velho ditado que diz que pau que nasce torto morre torto, existe ou vocês não acreditam nisso? Então, né, se a gente pensar, esses dias eu ouvi uma coisa a respeito, né, e assim, se ele está na árvore, né, se é um galho da árvore, ele ainda pode ser mudado. Agora, se ele já não está mais na árvore, não tem o que fazer. Né? Então, a gente acredita sim que exista a possibilidade de melhora, mas tudo depende da história de vida, da vontade daquela pessoa, e a mudança é muito difícil. Imagine se a gente quer mudar alguma coisa que é importante para a gente, já é difícil. Imagina querer mudar no outro. Então, essa moça de 23 anos, ela tem que querer essa mudança, ela tem que perceber a necessidade, senão... Não adianta. Não vai ter o que fazer. Aí aquele ditado, o pau que nasce torto vai continuar torto e vai morrer torto. E isso é também para usuário de drogas, né? Para as pessoas, enfim, que tem aí várias condições. A pessoa tem que querer mudar, senão não tem nada que a gente possa fazer. Exatamente. Em primeiro lugar, a pessoa tem que querer mudar. Exatamente. Tá certo. Dona Ana Paula, eu tenho depressão, tomo remédios, faço terapia, eu engravidei. E agora eu estou com muito medo que meu bebê venha a ter depressão. Isso pode acontecer, Ana Paula? Então, a gente já sabe que a depressão, ela tem um componente genético. Ela é genética? Mas vamos deixar bem frisada a palavra pode, né? Pode. Não quer dizer que vá acontecer. Então, eu sei que nesse momento de gravidez, a mulher fica muito fragilizada, ela tem medo do que as coisas vão acontecer, principalmente com o bebê que ela está gestando ali, né? Ainda mais que ela já tem depressão, já toma medicamentos, mas assim, mãezinha, cuide de você, cuide do seu bem-estar, cuide dessa gestação, né? E pense que esse bebê, apesar dele ter aí, né, dele poder ter um componente genético para a depressão, o ambiente que ele está inserido vai fazer toda a diferença. Então, vamos pensar num ambiente seguro, amoroso, uma rotina consistente para esse bebê, para a gente preservar o máximo possível. Não é porque você tem que ele vai ter. Ô, Ana Paula, deixa eu fazer uma pergunta aqui, também associada a essa mãe aí. Ela diz que toma medicamentos. Esses medicamentos, eles são... Ela vai continuar tomando mesmo na gravidez? Isso pode
também trazer algum problema para... Eu sei que você não é médica, mas você deve saber. Isso pode trazer algum problema também para a criança na gestação, esses medicamentos? Não é ideal tomar os medicamentos para depressão ou ansiolíticos durante a gestação. Não é o ideal. Mas quem é que vai avaliar para saber, né, para colocar na balança? Olha, se a gente tirar os medicamentos, se a gente manter os medicamentos, o que é menos pior? Então, tudo isso é uma avaliação que o médico obstetra e o psiquiatra tem que fazer com essa mãe. O que pode acontecer? Dependendo do medicamento, né, pode ser adequado à dose. Tem medicamentos que realmente não vão fazer bem para o bebê e tem que ser alterados. Por quê? O que acontece? Tem que trocar o medicamento? Tem que trocar, porque senão quando o bebê nascer, ele vai ter... Nossa, fugiu a palavra. Quando a pessoa fica com... vai ficar dependente daquele medicamento, ele não vai ter mais. Ela vai criar uma dependência? A criança vai criar uma dependência? Exatamente. Meu Por Deus. quê? Porque esse medicamento, ele passa para a criança dentro do útero. Porque ele se alimenta Exatamente, pelo cordão umbilical. E aí, o que acontece quando nasce? Ele não está mais recebendo aquele medicamento. Nossa, mas é uma coisa complicada. Lembrei. Síndrome de abstinência. Síndrome de abstinência. Vai sofrer abstinência pela medicação. Entendi. Então, por isso que, assim, essa avaliação ela tem que ser feita pelo médico, considerando todos os riscos e, às vezes, é necessário mudar o medicamento. Entendi. Mas pensando aqui, analisando, é uma coisa tão complicada, porque a pessoa, se ela tem a depressão e ela depende desses medicamentos, a gravidez já é uma coisa que mexe psicologicamente com... acredito eu, nunca fiquei grávido, mas eu acredito que a mulher, quando ela engravida, isso já psicologicamente mexe com a mulher, né? E se ela também não tomar esse medicamento, quer dizer, essa depressão pode piorar. Que situação, né? Complicado isso, né, Ana Paula? É por isso que a gente precisa de um médico para fazer essa avaliação clínica e ver aí qual o melhor caminho nessa situação. Talvez fazer um desmame e tentar, né, tratamentos alternativos para a depressão, a não ser que essa depressão esteja num nível muito avançado, muito forte, e aí é necessário medicamento, mas tudo tem que ser pesado, né? Tudo tem que ser levado em conta. E aí a gente precisa do médico para fazer esse acompanhamento. Muito bem. Acho que está bem explicado. E é claro que, às vezes, eu até faço algumas perguntas aqui que não estão no roteiro aqui, né, nas perguntas feitas, porque, de repente, é alguma pergunta que pode estar na cabeça das pessoas. Ana, após perder minha irmã há 2 anos, que era minha melhor amiga, eu comecei a ter crise de pânico. Já estou sendo acompanhada, tomo medicamentos para essa crise. Gostaria de saber se essa crise de pânico pode passar ou se pode durar a vida toda. Acredito que seja uma resposta difícil de responder essa. Eu já tive crise de pânico, é uma coisa assim terrível, terrível. Graças a Deus não tenho mais, ou muito raramente, mas não sei se você consegue... É uma pergunta difícil de responder, né, Ana? A gente sempre parte da premissa que cada indivíduo é único, né? Então, não dá para a gente falar para ela, olha, nunca mais você vai ter. Existem pessoas que têm a remissão total, né? Passado esse período crítico e fazendo o tratamento, acompanhamento certinho, tem a remissão total e não sentem mais nada. Isso vem cair naquilo que você falou já alguns programas atrás, que é o tempo que cada pessoa ela demora para trabalhar com o luto, né? Nesse caso dela, né, específico, a gente está falando do luto, né, dessa perda que acabou aí causando as crises de pânico.
Então, cada um vai levar o seu tempo. E pode Existem ser que depois pessoas... de, pode ser que depois que esse luto ele diminua, a pessoa pode começar a não ter mais a crise de pânico e de repente isso pode terminar, né? E agora vou falar aquilo que a Ana sempre fala. Depende também de você lutar contra isso. Porque às vezes as pessoas elas se ancoram ou elas ficam nessa do medicamento, e não é só o medicamento. O medicamento é um apoio, é algo que vai te ajudar. Mas se você não quiser sair disso, se você não lutar para isso, você vai ficar dependendo do medicamento, né? Porque daí não tem o que faça. Então, o luto é uma coisa que demora, não adianta. Algumas pessoas demoram vários anos, outras conseguem se conformar. Não é que você vai esquecer você não vai esquecer nunca, mas de repente isso ameniza e você consegue ter uma vida normal. Ou estou falando alguma besteira aqui? Não, tá certíssimo, é isso mesmo. É todo aquele processo de fases que a gente já falou aqui, né? Que vem terminar na aceitação, que é o se aceitar aquilo, o que não significa que não vai mais doer. Lógico que vai sentir a saudade, mas tudo vai mudando, né? A forma do sentir vai mudando. E assim, pode ser que melhore as crises de pânico por um tempo e pode ser que tenha períodos de recorrência, né? Então, Eu tive. pode ser que Eu ela tive. tenha que tomar o medicamento para sempre, ou pode ser que ela vai conseguir aí alguns momentos de não tomar esse medicamento. Eu Tudo tive depende isso. de cada pessoa. Eu tive isso. Quando eu tive aí uma crise de pânico realmente terrível, eu comecei a ter quase todos os dias e principalmente à noite, eu tive que tomar por um bom período um medicamento. Depois foi passando e hoje, muito raro, mas às vezes eu ainda tenho, aí eu tomo o medicamento só naquela hora, ou mais 1 ou 2 dias e a vida segue. Mas é isso, é de cada um. Agora, a crise de pânico é uma coisa assim, então eu posso dizer, porque eu tive isso, é terrível. Deixa a gente maluco, você parece que vai morrer, você vai ter um infarto, um ataque do coração. É uma coisa terrível, 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 terrível. Eu acho que quem tem crise de pânico, olha, eu sinto muito, porque é uma coisa realmente muito doloroso para a gente. Exatamente. E algumas pessoas até demoram para entender que aquilo é uma crise de pânico, né? Porque pensa que está tendo um infarto, que está tendo falta de ar, vai para o hospital, né? Demora um pouquinho. Eu não sabia, sinceramente eu não sabia. Eu não sabia. Eu fui procurar um médico do coração, esqueci o nome agora, deu branco. Cardiologista. Cardiologista, aí expliquei para ele, falei, estou tendo umas faltas de respiração. Ele falou, peraí, você não está tendo pânico, não? Eu falei, não sei o que é pânico. Aí ele me explicou, ele falou assim, procura um psiquiatra e vai ver isso, porque você está tendo pânico. Você não está... Fez lá os exames, falou, de coração você não vai morrer, não. Então vai ver isso. E foi aí que eu descobri que eu estava com essa síndrome do pânico, que é terrível, terrível. E também tem vários tipos, né? Tem gente que, por exemplo, não consegue dirigir. Eu tenho um amigo que deu a crise de pânico nele no meio da estrada, ele teve que parar, pedir para alguém ir buscar o carro e nunca mais ele conseguiu pegar carro e viajar. É Olha difícil. só, tá vendo? Acaba se tornando disfuncional, né? A pessoa perde aí várias coisas da qualidade de vida mesmo. Exatamente. Para ela, a gente indicaria também, Gildinho, buscar aí algumas técnicas de relaxamento, exercícios de respiração. Isso ajuda muito. Atividade física. Isso ajuda muito, realmente. Não ouvir coisa muito... E até, eu não sei quais são os horários, né? Porque isso não tem horário, mas geralmente as minhas eram à noite. Então, não assisti nada que
que te deixe agitado, essas coisas, é bom, porque senão pode vir. Então, tem que tomar cuidado. Infelizmente, Exatamente. é uma coisa assim que o pânico, eu acho que é tão ruim quanto a depressão, apesar de serem coisas diferentes, mas o pânico também é uma coisa que assusta muito a gente. Bom, a nossa querida Ana E Paula... muitas pessoas não entendem, né? Não. Muitas pessoas não entendem porque não passaram, não sabem o que é, e às vezes não conseguem perceber aquilo, acham que é frescura, que aquilo não existe, né? Até que passa. E todo mundo está sujeito a passar alguma vez na vida. E Então, sabe o que eu percebi? Respeitar. Sabe o que eu percebi, Ana? Geralmente, claro que existem outros gatilhos, mas o luto é perder alguém é uma coisa. Eu comecei depois que eu perdi meu pai. Perdi meu pai assim, de repente foi onde começou a minha crise de pânico. Quer dizer, parece que é um gatilho muito grande, é a morte de alguém muito querido, né? Sim, mas existem pessoas também que a gente não consegue identificar quais foram as razões, quais foram os motivos, né? Às vezes foi alguma coisa, algum trauma lá do passado que ficou gravado na memória, só que está lá embaixo, né? A gente fala. E aí, de repente, uma música, um cheiro, desperta aquilo e aquilo volta para o consciente, né? Aquilo estava lá guardadinho no subconsciente, aquilo desperta. E aí a pessoa tem todas as crises que às vezes ela nem teve quando ela passou pelo trauma. E nem sabe por quê. E aí não sabe por quê. Então, às vezes, a gente não consegue tratar o trauma em si, porque a gente não consegue. Então, a gente tem que lidar com os sintomas e com a qualidade de vida. Tem muita coisa que acontece com a gente quando criança, que a gente acha que esqueceu e não esqueceu, né? Bom, Ana Paula, hoje ela vai ter que sair um pouquinho mais cedo, porque ela tem um compromisso. Então, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação com a gente aqui. Se vocês quiserem, por favor, podem enviar perguntas para o Instagram da Ana Paula, que está aí na tela, @Ana_Paula_Rivera_Mazzi. Pode mandar para ela ou pode continuar mandando para a gente aqui, que a gente passa para ela. Obrigado, viu, Ana? Eu que agradeço, Gildinho. Boa tarde para todos e boa semana. Uma ótima semana para você também. Um grande abraço e semana que vem Dona Ana Paula está com a gente de volta para responder as perguntas, ou pelo menos tentar responder as perguntas que não são fáceis. Fica com Deus, Ana Paula.